Clóvis Arthur Almeida da Silva, sou professor titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP. Agradeço a presença de todos e esta noite teremos um webinar comemorativo à Semana das Doenças Raras. Tem também esse webinar o objetivo de divulgar os livros da pediatria da coleção do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Esses livros são da editora Manoli e, particularmente para esse webinar, os livros da alergia, imunologia e reumatologia. Eu agradeço a organização deste webinar pela Manoli, em especial da Karen Gutz e do Isaías Sperandio. O tema desta noite é erros inatos da imunidade, que é um tema extremamente palpitante, que é a nova terminologia das imunodeficiências primárias. Temos o prazer de ter, neste webinar, duas líderes, não só no atendimento, mas em pesquisas dessas doenças raras. Inicialmente, eu convido a doutora Mayra de Barros Dorna. A doutora Mayra é mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP e é médica assistente da Unidade de Alergia e Imunologia do Instituto da Criança, que vai apresentar um caso de erro inato da imunidade. Muito obrigado, professora Mayra. Olá, boa noite a todos. Obrigada, professor Clóvis, pela apresentação. Muito obrigada, editora Manoli, a professora Magda e o professor Clóvis pelo convite para participar. E eu escolhi esse tema das imunodeficiências combinadas graves, né, que a maioria da gente conhece por SCID, por duas razões principais, né. A primeira delas, por conta da importância de que todos os pediatras já tenham ouvido falar sobre ela alguma vez na vida, tenham uma ideia de como essa doença pode se apresentar numa criança, devido à grande gravidade que ela tem. Então, é importante que a gente suspeite dela para tentar, pelo menos, colocar as profilaxias, tentar proteger essa criança até que a gente consiga fazer a investigação de maneira adequada, e isso muda a história da vida dessas crianças. E, em segundo motivo, foi o fato de que já há uns 2 anos passou a ser oferecido para as famílias nas maternidades particulares do Brasil todo a possibilidade de se fazer a triagem neonatal para esse tipo de imunodeficiência. Então, isso é muito importante que os pediatras conheçam o que está sendo feito, o que significa um resultado alterado, que doença é essa, para que consiga explicar para as famílias, né, a importância da gente fazer essa triagem. E agora, na cidade de São Paulo, vai começar a ser feita essa triagem pelo SUS, algumas outras cidades do Brasil também já começaram, e isso logo vai se expandir, e então é muito importante que a gente saiba o que está sendo feito, né, por isso a minha escolha. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os conceitos gerais sobre a imunodeficiência combinada grave, vou apresentar um caso clínico bem típico da doença para vocês e falar em linhas gerais um pouquinho sobre essa triagem neonatal. Então, o SCID, ele é um acrônimo, né, do inglês para imunodeficiência combinada grave. O que se acreditava é que essa doença tinha uma incidência de cerca de 1 para 75, a 1 para 100 mil nascidos vivos, mas dos últimos 12 anos, desde quando começou a triagem dessas crianças nos Estados Unidos, o que se viu que essa incidência ela é maior do que a gente imaginava, ela é de cerca de 1 para cada 58 mil nascidos vivos. É uma doença que se inicia já nos primeiros meses de vida, ela tem uma mortalidade muito alta no primeiro ano de vida, e costuma ser fatal nos primeiros 2 anos de vida se essa criança não for tratada com um transplante de células-tronco hematopoéticas. A primeira vez que essa doença foi descrita foi em 1950, e ela era descrita como uma síndrome consumptiva idiopática que levava à infecção fatal por Candida albicans. Anos mais tarde, ela foi descrita novamente, agora já se determinando qual era o defeito imunológico que causava essa doença, e ela foi descrita como uma causa de alinfocitose e agammaglobulinemia de origem familiar, que levava a infecções bacterianas e fúngicas graves fatais na infância. Mas essa doença ficou mesmo famosa na década de 70, quando nasceu esse menino, David Vetter. É uma criança que nasceu de uma família que já tinha perdido uma outra criança para essa imunodeficiência, e logo que ele nasceu, então, ele foi colocado num ambiente protetor intra-hospitalar, e mais tarde conseguiram criar para ele essa bolha de plástico, onde ele viveu e cresceu até a adolescência, quando ele, então, foi submetido a um transplante, mas ele acabou falecendo de linfoma pouco tempo depois. E até isso foi motivo de um filme, né, que foi estrelado por John Travolta, e isso acabou ganhando uma grande notoriedade e muito impulso para os estudos dessa doença.
Hoje a gente já conhece 19 defeitos genéticos diferentes que determinam esse tipo de imunodeficiência. São defeitos que acometem o desenvolvimento e a função dos linfócitos T, e alguns deles podem acabar atrapalhando também o desenvolvimento ou a função dos linfócitos B ou células NK. Então, o perfil de acometimento ele é um pouco diferente para cada um dos defeitos genéticos, mas o que é a marca da doença é essa ausência ou diminuição muito expressiva e esse defeito funcional dos linfócitos T. E isso é muito importante porque justifica toda a gravidade dessa doença, uma vez que os linfócitos T, eles são muito centrais no sistema imunológico, não só pelo papel do linfócito TCD8 na defesa contra os vírus, mas por conta do linfócito TCD4, com a sua função helper, auxiliar, que melhora a função de outras células do sistema imune. Então, por exemplo, ela interage com monócitos e macrófagos, melhorando a função microbicida dessas células, e interage também, por exemplo, com o linfócito B, fazendo com que ele prolifere, se diferencie, e é essa interação que vai determinar qual é o tipo de imunoglobulina que esse linfócito deve produzir. E é por conta disso, apesar do o defeito ser do linfócito T, é que a gente acaba tendo um comprometimento de todos os setores do sistema imunológico, das outras células do sistema imunológico. Então, essas crianças acabam tendo um início muito precoce das infecções, e aí eles vão ter tudo quanto é tipo de infecção, tudo quanto é tipo de agente infeccioso, incluindo agentes oportunistas, como é o caso do pneumociste girovese. As infecções bacterianas são as mais importantes, as mais frequentes, na forma de otites, pneumonias, traqueobronquites, e também as infecções fúngicas. É muito importante, geralmente é uma infecção bastante precoce, e a candidíase mucocutânea é uma das mais frequentes. Então, tanto a candidíase oral, persistente ou recorrente, quanto também infecção de pele por cândida, o que não é uma coisa habitual da gente ver nas crianças. Eles podem ter também infecções virais, e aí podem ser infecções, inclusive, por vírus comuns da infância, mas que tomam uma proporção de gravidade muito maior. Então, pode ter infecções por citomegalovírus, rinovírus, vírus sincicial, parainfluenza, influenza, e isso pode, inclusive, acabar levando essa criança à morte. No caso aqui do nosso paciente, era um menino com infecções herpéticas de repetição. Eles podem ter reações adversas graves a vacinas contendo agentes vivos atenuados, então há descrições de morte, inclusive, por rotavírus, por varicela, e a principal das complicações, de fato, é com a vacina do BCG. E uma outra característica que é bem marcante nessas crianças é, de fato, o déficit ponderoestatural. Não só porque diarreia crônica é uma manifestação clínica comum, mas também eles têm um gasto energético basal aumentado, o que faz com que eles tenham mesmo uma dificuldade de ganho de peso, e isso é uma das coisas que chama bastante atenção também nessa doença. Então, um caso clínico é de uma menina que foi admitida num pronto atendimento aos 3 meses de vida, com uma história de tosse e dificuldade para respirar já há 2 meses. A história dela começa aos 45 dias de vida, quando ela começou com um quadro de tosse, que foi piorando progressivamente e motivou idas ao pronto-socorro por diversas vezes. Nas primeiras vezes, ela foi diagnosticada com um quadro de IVAS, não complicada, e foi medicada apenas com sintomáticos. Mas esse quadro clínico foi devagarzinho piorando, essa criança não ia melhorando, e aí foi prescrito antibiótico por 5 dias e corticoide por 7 dias. Essa menina mal terminou esse tratamento, os pais acharam que ela estava pior, voltaram ao pronto-socorro, onde foi aumentada a dose do corticoide para 2 miligramas por quilo dia por mais 5 dias. Depois disso, essa menina não estava melhorando e passou a apresentar desconforto respiratório. Procurou o pronto-socorro novamente, foi visto que ela estava hipoxêmica e foi optado por uma internação. Ela ficou 13 dias internada, recebendo corticoide e claritromicina. Ela melhorou da hipoxemia, mas o restante do quadro clínico ficou meio estável. Os pais não viram nenhuma grande melhora no quadro. Ela recebe alta com mais 5 dias de corticoide e mais 5 dias de claritromicina. 5 dias depois, essa menina não estava melhor, ela volta ao pronto-socorro e prescrevem mais 7 dias de corticoide para ela. E no final desses 7 dias de corticoide, passados uns 3 dias, essa menina passa a apresentar febre e mantinha um desconforto respiratório. Então, ela dá entrada nesse último atendimento com essa história de 2 meses de tosse e desconforto respiratório, com febre iniciada naquele dia, e ela chega em regular estado geral, taquidispneica, descorada, desidratada, taquicárdica, hipoxêmica, saturando 79% em ar ambiente.
A ausculta não era muito rica, ela tinha alguns poucos sibilos respiratórios esparsos, um pouco de estertores grossos difusos e apresentava uma otite bilateral, membranas timpânicas hiperemiadas e abauladas, e foi feito então um diagnóstico de uma otite bilateral, bronquiolite e insuficiência respiratória. Essa menina foi tratada com hidratação endovenosa, ela recebeu 2 miligramas por quilo de solumedrol, 3 ciclos de aerolim, fisioterapia respiratória, foi colocada em catéter de alto fluxo e iniciada antibiótico terapia. Ela tinha teve uma evolução clínica boa depois dessas medidas iniciais, ficou estável, já melhorou do desconforto respiratório, e os exames dela não mostraram nenhuma alteração, assim, muito evidente. Ela tinha uma linfopenia, assim, de cerca de 2.200 linfócitos, mas um PCR baixo, neutrófilos ok, não era um hemograma com nenhuma leucocitose ou nenhum grande desvio. E o raio-x de tórax dela apresentava sinais de bronquiolite, uma hiperinsuflação, um aumento da trama vasobrônquica, e houve uma dúvida em relação ao mediastino, que aparentemente a gente via muito mais vasos, e havia uma dúvida sobre a presença ou não de timo. A pesquisa de vírus respiratório isolou um vírus sincicial respiratório. E essa menina, então, assim, de história prévia, não tinha nada assim que chamasse muita atenção. Foi um recém-nascido de termo, adequado para a idade gestacional, não teve nenhuma intercorrência neonatal, nem mesmo gestacional, ganhou peso bem, cresceu bem nos primeiros 30 dias de vida. Ela era a primeira filha de um casal não consanguíneo e que não tinha nenhuma história familiar, assim, importante para imunodeficiências ou para outras sintomas de desregulação imunológica. Em relação à curva de ganho de peso, ela de fato nos primeiros 30 dias de vida tinha ido bem, ganhou peso direitinho, mas agora a gente vê que ela caiu bastante na curva, então um ganho ponderal realmente inadequado para a idade dela. E essa menina, depois de iniciada a antibiótico terapia, ela evoluiu afebril em 48 horas, mas ela mantinha esse quadro de taquidispneia e hipoxemia. E aos pouquinhos ela foi piorando. Ela foi passando a precisar de ventilação não invasiva, alternada a esse catéter de alto fluxo. Depois ela passou a precisar de ventilação mecânica, precisou de altos parâmetros na ventilação, até que ela precisou de ventilação de alta frequência. E nesse meio do caminho, ela passou a apresentar alguns quadros de febre intermitente. Foi por esse motivo que foi feita uma tomografia de tórax, que mostrou essas opacidades alveolares mais periféricas, especialmente aqui no pulmão esquerdo, que teve uma hipótese diagnóstica de se tratar de uma pneumonia fúngica. A antibiótico terapia, então, é escalonada para piperacilina e tazobactam, ela está com cobertura para pneumociste girovese com dose terapêutica do Bactrim, e é iniciado, então, o antifúngico. Em relação à pesquisa infecciosa, a gente já está agora com quase 50 dias de internação, e essa menina apresentava o vírus sincicial respiratório persistentemente positivo em todas as coletas que foram feitas ao longo desses 50 dias. O PCR para HIV foi negativo, e em hemoculturas feitas para fungos, ao longo desse período de febre intermitente, foi isolado um Mycobacterium bovis. Então, agora é uma menina que, além de tudo, tem uma BCG disseminada, e é importante a gente ressaltar que a lesão no local da BCG era inexistente, ela tinha uma BCG, assim, com uma portinha de entrada bem pequena e nada que sugerisse realmente alguma coisa ali no local. É feita, então, uma avaliação imunológica, e essa paciente tem praticamente nada de imunoglobulinas, né, uma IgG de 71, com IgM baixa, IgA baixa, e ela tem uma ausência, praticamente uma ausência de linfócitos T, tanto CD4 quanto CD8, com linfócitos B e células NK normais. Então, é uma pacientinha que tem uma infecção viral crônica grave por vírus sincicial respiratório, que apresenta uma reação grave adversa à vacina com agente atenuado, no caso, uma BCG-ite disseminada, que apresenta um déficit ponderal, que tem uma linfopenia no hemograma. Eu não mostrei os demais hemogramas, mas ela tem uma linfopenia persistente por volta de 2.000, 2.200 linfócitos ao longo de toda a internação. Há uma dúvida sobre a presença ou não de uma sombra tímica, acharam mais que ela não tinha sombra tímica, e que apresenta uma linfopenia T, no caso aqui praticamente uma ausência de linfócitos T e uma hipogamaglobulinemia. Então, esse conjunto do quadro clínico foi muito sugestivo de uma imunodeficiência combinada grave, que é o SCID.
E qual que é a importância da gente fazer a triagem neonatal para essa doença? Ela preenche todos os critérios para uma doença ser triada, né, no período neonatal. É uma doença de muita gravidade, essas crianças nascem normais, não, com raras exceções, não existe nada no fenótipo clínico que dê a dica para a gente de que eles vão ter um quadro clínico tão grave assim. O período assintomático é muito curto, rapidamente, já nos primeiros meses de vida, eles passam a apresentar infecções graves, infecções recorrentes. Ela é fatal nos primeiros anos de vida se não tratada, e existe já um tratamento definitivo, bem estabelecido e de bons resultados, que é o transplante de células-tronco hematopoéticas. Por que é importante que essa triagem seja neonatal e universal? Primeiro, porque os melhores resultados do transplante se deram nas crianças que foram transplantadas precocemente, idealmente nos primeiros 3,5 meses de vida, quando é o timo muito funcionante e a capacidade de recuperação dessas crianças é muito grande, e antes que eles tivessem qualquer tipo de infecção. Por isso, ser neonatal é tão importante. Eles nascem normais, não tem nenhuma dica, o período assintomático é curto, então a gente fazer isso no período neonatal permite que a gente suspeite ao menos dessas crianças num período onde eles estão assintomáticos, coloque as profilaxias, reposição de gama, profilaxia para infecções bacterianas, pneumocistes, fungos, e deixe essa criança protegida enquanto a gente faz a investigação e determina se de fato ela é um SCID ou não. E é muito importante que essa triagem seja universal, porque se eu propuser essa triagem apenas para as crianças que têm história familiar, eu vou perder um número muito grande de crianças, porque só cerca de 25% delas têm história familiar positiva. Então, é muito importante que isso seja feito como uma triagem geral mesmo, né? Como é feita essa triagem? Então, ela é feita no mesmo papel de filtro que a gente já usa para fazer os outros exames de triagem neonatal. Nesse cartão, a gente retira um punchzinho, né, de um dos círculos que vai ter a gota de sangue do pezinho, e dali eu vou extrair o DNA e vou fazer a quantificação de um subproduto que se chama TREC. TREC é a abreviação para Círculo de Excisão do Receptor de Células T. Ele é esse DNAzinho circular que a gente vê aqui. Então, o que acontece? Como é produzido esse TREC? Então, o linfócito T, ele é produzido na medula, e dali ele vai sofrer processos de amadurecimento, vai chegar no timo, onde ele vai sofrer diversos processos, para que ele, então, chegue num produto final, que é o linfócito T maduro, mas que a gente chama de naive, ou seja, que não teve contato com antígenos na periferia ainda. Nesse processo de desenvolvimento, existe uma etapa final que ela é muito importante, que é a produção do receptor de células T. Esse receptor, ele é muito importante para dar continuidade a esse processo, ele é muito importante para a sobrevida desses linfócitos, e ele vai ter um papel muito importante depois, né, no sangue periférico, porque é ele que vai fazer o reconhecimento de antígenos na periferia. E para que isso aconteça de maneira adequada, eu preciso ter uma variedade muito grande de receptores, para que eu consiga reconhecer uma variedade muito grande de antígenos posteriormente. Só que o meu material genético é limitado. Então, como que eu consigo essa grande variedade? Através de um processo que se chama recombinação genética. Então, existem algumas enzimas que fazem cortes na minha fita de DNA, então eu vou cortar em duas extremidades, outras vão fazer a gente unir essas duas extremidades que foram cortadas, e eu vou gerar uma nova sequência de DNA. Conforme o lugar que eu cortei e reparei, as sequências vão ser diferentes, e é isso que vai gerar receptores diferentes. Mas na hora que eu faço esse corte e uno as extremidades, vai sobrar um pedacinho de DNA que fica aqui no meio dos dois locais de corte. E esse pedacinho de DNA vai adquirir, então, essa forma circular, que é o TREC que eu falei para vocês. Então, se o processo do desenvolvimento do linfócito T, desde a medula até ele chegar no timo, até ele chegar nessas etapas finais de recombinação, acontecerem de maneira adequada, o produto final é eu ter linfócitos T naive. E nesse processo eu vou gerar vários TRECs. Então, ter TRECs em número bom provavelmente significa ter linfócitos naive em número adequado. O que acontece no SCID é que diversos defeitos genéticos, desde lá do começo do desenvolvimento do linfócito T, até todo esse processo de amadurecimento no timo, até eu chegar nessa recombinação, diversos defeitos genéticos podem impedir isso de acontecer. E a marca dos SCIDs é realmente não ter linfócito T, mas mais do que isso, não ter linfócitos T naive. Então, por isso que existe essa correlação entre ter os TRECs diminuídos, significar que eu posso ser um SCID. Então, é mais ou menos assim o racional da gente fazer essa triagem para SCID.
A gente sabe que o objetivo dessa triagem é triar SCIDs, então o valor de corte, tudo foi estabelecido para que a gente identificasse 100% dos SCIDs típicos. Mas não só SCIDs não passam no teste de triagem neonatal. Bebês muito prematuros, bebês que estão com situações clínicas muito difíceis, por exemplo, malformações cardíacas muito complexas, estão em sepse, perda para o terceiro espaço, um quilotórax, uma malformação intestinal do tipo uma linfoangiectasia intestinal, ou especialmente síndromes genéticas que cursem com linfopenia, como, por exemplo, a síndrome de George, a trissomia do 21, todas essas situações vão ter algum comprometimento nesse processo todo, quer porque eu perco esses linfócitos, quer porque eu não consigo produzir esses linfócitos, quer porque eu não tenho timo para esse desenvolvimento acontecer, e isso tudo pode acabar impactando no meu número de TRECs. Mas é importante, então, eu dizer que se um TREC vem normal, ele não exclui a existência de imunodeficiências, mas se ele vem alterado, a gente tem que pesquisar a possibilidade de ser um SCID. E o que chama mais atenção para a gente, e é o que a gente vai ter que ficar mais de olho, são crianças que têm valores muito baixos. Então, o que a literatura viu é que crianças que têm um valor de TREC abaixo de 20% do valor de corte, que na grande maioria dos laboratórios é por volta de 25%, se esse valor vem muito abaixo de 20%, existe uma forte suspeita de SCID, e a menos que essa criança tenha na história clínica dela algo muito sugestivo, que direcione muito a gente para alguma outra complicação, essa criança deve ser considerada um positivo urgente e deve ser rapidamente triada para esse tipo de imunodeficiência combinada. Né? No caso da nossa paciente, infelizmente, na época que ela nasceu, isso não foi oferecido para a família, não existia, né, essa disponibilidade ainda de fazer na maternidade, mas foi possível fazer isso retrospectivamente no teste do pezinho, e ela apresentava TRECs indetectáveis. Então, é uma menina que, se tivesse tido a chance de fazer essa dosagem dos TRECs no período neonatal, teria chance, né, de ter sido, não recebido a BCG, não ter recebido outras vacinas com agentes vivos, ter sido protegida com profilaxias antimicrobianas, enquanto se fazia essa investigação, e não ter passado por todas essas dificuldades e gravidade clínica pela qual ela passou. Então, só como mensagens finais para vocês, é muito importante que todos os pediatras tenham ouvido falar sobre a imunodeficiência combinada grave, é importante a gente entender o quão impactante pode ser, né, essa triagem neonatal e universal para os SCIDs utilizando os TRECs. Os pacientes com triagem alterada devem ser rapidamente investigados, e uma atenção muito especial deve ser dada àquelas crianças que têm TRECs muito reduzidos e devem ser avaliados de forma muito mais urgente. Tá bom? Muito obrigada. Agradecemos, então, a apresentação da professora Mayra Dorna, que foi extremamente didática, né, e palatável, quer dizer, um assunto para mostrar para o pediatra de qual a importância, a relevância de se pensar nessas doenças, né, já precocemente, porque indubitavelmente o prognóstico vai melhorar. E aqui eu reforço que a gente vai deixar as perguntas para o final. E, por favor, se vocês já tiverem perguntas, por favor, enviem para os chats, que no final nós faremos para a professora Mayra. E agora eu também tenho um prazer de convidar a professora Magda Carneiro Sampaio. A professora Magda Carneiro Sampaio, a professora titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, uma indiscutível liderança internacional em pesquisa, é uma das maiores pesquisadoras desse tema no mundo, que é uma honra para a gente, né? Então, eu chamo, então, a professora Magda, que vai fazer uma palestra sobre, né, esse amplo termo aí de erros inatos da imunidade, que inclui várias doenças que imbricam agora várias áreas, né? Então, hoje se sabe que está além da imunologia, incluindo a reumatologia, e que tem uma interface com várias especialidades. Por isso, reforço esse tema para a semana de doenças raras, e eu agradeço muito a professora Magda pela sua participação. Muitíssimo obrigada pela oportunidade, professor Clóvis, Mayra, doutora Mayra, para a Manoli, na pessoa hoje da Karen. Muito obrigada, é uma oportunidade, como disse o professor Clóvis, de atualizarmos os nossos livros dentro desse tema que vai se modificando tão rapidamente como nós vamos mostrar. Então, erros inatos da imunidade é o nome novo de 2, 3 anos para cá, que é dado às imunodeficiências primárias, que é o nome original, embora continue a ser usado.
é um tema que vai crescendo rapidamente, não somente pelo número de doenças que vão sendo descritas, mas principalmente pela multiplicidade de manifestações clínicas, como o professor Clóvis já disse, que vão sendo observadas e que têm como doença de base um erro inato da imunidade. Então, como a Mayra já mostrou, as infecções, de fato, constituem, vamos dizer assim, a marca registrada das imunodeficiências primárias, e a partir das infecções graves, das infecções de repetição, que esse grupo nasce, como a Mayra mostrou, no começo da década de 50, e então, vamos dizer, quase todas têm infecções, essa grande suscetibilidade às infecções. Porém, a partir dos anos 2000, particularmente nos anos 2000, se começou a ver que, à medida que se descreveram novos defeitos, que havia outras manifestações. Por exemplo, de 25% a 30% dos casos tem manifestação autoimune. Um número cada vez maior tem manifestação de hiperinflamação ou de autoinflamação. Algumas estão associadas a quadros alérgicos graves, outras a linfoproliferação benigna, outras podem estar associadas a quadros neoplásicos, e assim nós temos uma gama muito grande de manifestações clínicas, e com isso esse termo erros inatos da imunidade é um termo muito mais abrangente de que apenas imunodeficiências primárias, que obviamente remete muito mais à questão da deficiência imunológica e às infecções de repetição. Então, esse termo está sendo cada vez mais consolidado e também é muito interessante porque há um paralelismo com os erros inatos do metabolismo. Então, erros inatos da imunidade, esse é o termo que está sendo usado. Então, na última classificação, foram identificadas 430 condições diferentes, isso em 2019. A genética dessas condições é muito bem explorada, quase todas são doenças monogênicas, como essa que a Mayra acaba de mostrar. Na maior parte dos casos, é um padrão de herança autossômico recessivo, porém, é muito interessante porque existem várias doenças, particularmente doenças graves, ligadas ao cromossoma X. Muito interessante aqui, um estudo aqui no nosso hospital, mostrou, no nosso hospital das clínicas como um todo, mostrou que os casos diagnosticados abaixo de 2 anos de idade, 75% dos pacientes eram meninos, e grande parte deles tinham doenças ligadas ao X, que, como nós vamos discutir, mostrar algumas. E existem também algumas doenças com herança dominante, como nós vamos também citar algumas. Então, eu só queria mostrar que, realmente, essa grande expansão dessa área tem tudo a ver com o progresso da genética, particularmente com o sequenciamento de nova geração, né? E vejam que isso lançado a partir de 2007, 2008. Então, se a gente nós olharmos, por exemplo, em 2009, havia 150 erros inatos da imunidade, que na época se chamava imunodeficiências primárias descritos, e agora, em 2019, que é o último levantamento, 430, como nós já vimos. Ou seja, aumentou quase 3 vezes. Nesses 10 anos, apareceram cerca de 30 doenças novas a cada ano, mais que 2 por mês. Então, realmente, é um crescimento exponencial, ou seja, é um universo em expansão, esse campo dos erros inatos da imunidade. Vou mostrar aqui as principais categorias, né? Esses números que estão aqui não é percentagem de erros inatos na população ou nas várias séries, não. É o número de condições já identificadas, que o total, então, é 430. Então, nós começamos com as deficiências combinadas, né, cujo protótipo é o SCID, já aqui explorado pela nossa querida Mayra. Em seguida, nós temos as deficiências predominantemente de anticorpos, que são as mais comuns,
Em todas as casuísticas de vários países já apresentadas, cerca de 60% a 65%, até mais, dos casos descritos são, então, deficiências predominantemente de anticorpos. Eu chamo a atenção aqui da gama, que é o protótipo desse grupo, e que também já tem triagem neonatal, particularmente lembrar que o SUS, né, na cidade de São Paulo, também está oferecendo. A deficiência de GA é o erro inato da imunidade mais comum. Em seguida, nós vamos para um terceiro grupo, aqui são os erros inatos da imunidade associado com síndromes, e eu cito a síndrome de DiGeorge, exatamente por ser o segundo erro inato da imunidade mais comum, presente mais ou menos em 1 para cada 400 casos, 400 nascidos vivos. Aqui agora um quarto grupo, as deficiências de número ou função de fagócitos, por exemplo, as neutropenias, a doença granulomatosa crônica. Em seguida, nós temos os defeitos de complemento, 39 defeitos diferentes já descritos. Aí as doenças de imunodesregulação, aqui eu cito e lembro muito a síndrome hemofagocítica primária, também existe a secundária, né? Hemofagocítica e linfocitocitose, o HLH é o internacionalmente usado. Os defeitos da imunidade inata, particularmente os defeitos do eixo, que eu vou voltar a falar, interleucina 12, 23, interferon gama. As doenças autoinflamatórias, que são importantíssimas, interessantíssimas, em geral, seguidas por reumatologistas e que realmente mudaram muito os conceitos nessa área. E essas doenças, em geral, não são associadas com maior suscetibilidade às infecções. E, finalmente, as síndromes de falência medular. Então, nós temos aqui todo esse complexo de categorias, das diversas categorias nas quais são divididos os erros inatos da imunidade. Lembrando que os mais comuns na população são justamente as deficiências que se chamam predominantemente de anticorpos. Então, eu agora vou... O foco que eu queria nessa apresentação é mostrar justamente essa diversidade. Então, nós começamos naturalmente do que a Mayra já mostrou anteriormente, que são as clássicas imunodeficiências com grande suscetibilidade às infecções. Se sabe que dependendo dos mecanismos imunológicos comprometidos, o tipo de infecção é diferente. Por exemplo, os anticorpos, as deficiências de anticorpos, caracteristicamente a suscetibilidade maior é bactérias encapsuladas, extracelulares, portanto, vírus respiratórios, enterovírus. Os defeitos de linfócito T isolados, que são muito raros, mas os mais comuns, como a Mayra mostrou muito bem, o linfócito T tem uma grande influência sobre a produção de anticorpos, então são deficiências combinadas, onde, como vocês já viram, os pacientes são, da SCID, por exemplo, suscetíveis a praticamente todos os germes patogênicos e também a germes oportunistas. Os defeitos de fagócitos, né, tanto de número como de função, bactérias patogênicas, fungos, mas uma boa resistência, por exemplo, a vírus. Por outro lado, a partir dos anos 90, se começou a observar ou a descrever grupos de imunodeficiências com suscetibilidade limitada a certos patógenos. O primeiro desses grupos, mais característico, é justamente a suscetibilidade a micobactérias. É a chamada Mendelian Susceptibility to Mycobacterial Diseases, MSMD. E são defeitos decorrentes de mutações em vários genes desse eixo interleucina 12, interleucina 23 e interferon gama. Então, defeitos desse eixo dão como a via final comum uma grande suscetibilidade, particularmente às micobactérias, um pouco às salmonelas e não a outros micro-organismos. Isso é muito interessante. Por outro lado, mais recentemente se viu que defeitos dos linfócitos T helper 17 estão associados com grande suscetibilidade a Candida albicans e ao Staphylococcus aureus, e vejam como esses pacientes nos ensinam imunologia, não é? Ensinam como funcionam essas diversas vias
dos mecanismos imunes. Então, esses pacientes, na realidade, são os verdadeiros mestres da imunologia. Muito interessante, a suscetibilidade a vírus foi vista em alguns pacientes, por exemplo, ao papilomavírus, pacientes com defeitos particularmente do gene EVER1 e EVER2. Outros defeitos muito interessantes levam, por exemplo, a pessoa a ter uma grande suscetibilidade a vírus do grupo herpes simplex. E eu aqui queria lembrar que, então, foram identificados defeitos nos interferons do tipo 1, e falando agora um pouco da Covid, não é? Já foram detectados defeitos, em casos graves, defeitos de produção de interferon 1, tem uma imunodeficiência primária, mas principalmente foi detectado anticorpos contra os interferons 1, do tipo 1, chamados também interferons não imunes. Então, esses autoanticorpos neutralizam a função dessas substâncias, desses mediadores, e levam a um quadro parecido com a imunodeficiência, ou seja, uma situação com uma gravidade muito grande. Isso é chamado de fenocópia, né? Alguma coisa que mimetiza uma imunodeficiência, mas não é uma situação primária de um defeito genético. E eu queria mostrar aqui, para terminar esse grupo, a asplenia congênita. É muito intrigante, né? A falta de um órgão inteiro, um órgão tão importante, é o baço, onde na criança é um local importantíssimo de produção de anticorpos e de filtração, principalmente de bactérias opsonizadas. E se você tem uma asplenia congênita ou adquirida, a pessoa praticamente só é suscetível, tem uma suscetibilidade aumentada a bactérias encapsuladas, particularmente ao pneumococcus, ao streptococcus pneumoniae e ao Haemophilus influenza. Porém, eu queria explorar mais as outras manifestações, ou seja, além das infecções. Então, a autoimunidade, eu vou mencionar aqui um estudo muito bem conduzido, é um estudo do registro francês de imunodeficiências primárias, com 2.183 pacientes muito bem consecutivos, muito bem estudados, e foi visto, então, que 571, ou seja, 26,2% desses pacientes tinham doenças autoimunes ou inflamatórias, sendo que as mais comuns eram as citopenias, que apareceram em 1/3 dos casos, particularmente trombocitopenia e anemia hemolítica autoimune, e o segundo grupo mais comum eram as doenças autoimunes do trato gastrointestinal. Então, existem vários erros inatos do metabolismo que se apresentam com citopenias autoimunes. O mais comum deles é justamente a hipogama-globulinemia comum variável, que não é tão rara. 1/3, pelo menos, dos casos tem citopenias, particularmente trombocitopenia, anemia hemolítica autoimune, quando não, a síndrome de Evans, com as duas citopenias associadas. O ALPS, né, que nós já falamos antes, que é a síndrome linfoproliferativa autoimune. O ALPS virou, como a Maia já mostrou, quer dizer, hoje muitos acrônimos se tornaram o nome da doença, quando é um nome assim muito longo. Esse é um defeito da apoptose, nós vamos voltar a falar disso. Dois defeitos recentemente detectados ou descritos das moléculas de CTLA4 e de LRBA, são moléculas que atuam na mesma via metabólica e elas estão envolvidas no controle da resposta linfocitária. Então, as citopenias são praticamente presentes em todos os casos sintomáticos dessas duas deficiências, que embora as moléculas a clínica seja muito parecida, mas a genética é bem diferente. O IPEX, né, que é uma imunodeficiência que também é o acrônimo, e eu tenho assim, um interesse particular, que é Immunodysregulation, Polyendocrinopathy e Enteropathy ligada ao X, X-linked syndrome. E essa doença decorre da falta dos linfócitos T-reguladores, que é uma população que existe no sangue numa pequena proporção, mas que tem uma
função importantíssima, principalmente no controle da tolerância, ou seja, no controle da autoimunidade. E eu sempre gosto de falar da síndrome de Digeorge pela frequência. Então, os pacientes com a síndrome de Digeorge, ela não é monogênica, pelo contrário, é uma deleção, uma microdeleção, a microdeleção humana mais comum, no cromossomo 22. Esses pacientes têm uma anormalidade, uma anomalia do desenvolvimento do timo, eles têm vários dismorfismos, várias manifestações, eu mostro aqui alguns dismorfismos faciais que fazem nos lembrar dessa síndrome, que é, como eu disse, comum. É comum, quer dizer, é rara batendo na trave, né? 1 para cada 4.000 nascidos vivos. Esses pacientes, sim, a trombocitopenia e a anemia hemolítica autoimune são complicações frequentes desses pacientes. Queria falar da doença inflamatória intestinal de início precoce. Estudos com grandes casuísticas têm mostrado que cerca de 20% dos casos tem algum defeito, algum erro inato da imunidade, portanto, uma doença monogênica, como doença de base nesses casos. Os mais comuns são ligados à deficiência da interleucina 10 e do receptor para a interleucina 10, lembrando que essa interleucina é um potente agente anti-inflamatório. Esses casos, em geral, têm muitas fístulas anais, são casos muito graves, então é mais uma situação que tem que se lembrar de erro inato da imunidade. Continuando aí nessa questão da inflamação, eu vou falar mais ainda da hiperinflamação e principalmente da autoinflamação. Queria só fazer uma rápida introdução para a gente distinguir bem o que é doença autoinflamatória e o que é doença autoimune, não é? Então, a doença autoinflamatória é um defeito da imunidade inata, enquanto que a doença autoimune é um defeito da imunidade adaptativa. A doença autoimune é mediada por autoanticorpos ou por linfócitos T autorreativos que têm um alvo, né, um alvo em algum componente do nosso tecido, alguma célula, algum componente do nosso tecido. Então, a reação é dirigida para algum componente que é reconhecido pelo autoanticorpo ou pelo linfócito T. Enquanto que, na doença autoinflamatória, existe um descontrole na inflamação e é mediada, portanto, por células da imunidade inata, neutrófilos e monócitos em particular, que vão liberar grandes quantidades de citocinas pró-inflamatórias. No caso das doenças autoimunes, o tratamento clássico e bem-sucedido é com fármacos imunossupressores, e no caso das autoinflamatórias, que são muito mais recentes, né, as autoinflamatórias têm exatamente 20 anos que esse grupo, não que as doenças isoladas, mas que esse grupo passou a ser reconhecido como grupo, e geralmente os melhores meios terapêuticos são com anticorpos monoclonais, bloqueando algumas interleucinas, particularmente a interleucina 1. Mas as duas são doenças de autoagressão, e a inflamação representa um componente muito importante em ambos os grupos. Vou mostrar alguns exemplos de doença autoinflamatória, não autoimune, a gente já viu antes, agora é autoinflamatória. Então, eu queria começar com a febre familiar do Mediterrâneo, que é um defeito bastante comum no Oriente Médio, e nós sabemos que aqui em São Paulo, particularmente, essa é uma parte muito querida da nossa população. Então, nós estamos vendo aqui uma menina, uma adolescente, de pais libaneses, não consanguíneos, uma menina com desenvolvimento bom, e essa menina foi atendida numa emergência com um quadro de dor abdominal intensa que levou a uma laparotomia branca, e nessa ocasião se viu, né, que essa menina tinha uma história muito impressionante de episódios de febre recorrente, febre com intenso mal-estar, dores nos membros, eritema. E ela já havia sido exaustivamente investigada para causas infecciosas, mesmo para causas neoplásicas, para explicar essa tal febre periódica, que a gente pode dizer que essa menina tinha uma febre periódica. Então, ela foi submetida, então, a um estudo genético e foi vista, então, a mutação do gene ME
FV, não é? Que é o gene que codifica a pirina, que é extremamente importante no inflammassoma. Então, uma mutação relativamente, eu acho que é uma das mutações mais comuns no Oriente Médio. Então, os pais não eram consanguíneos, mas, no fundo, deviam ter troncos comuns. E essa menina passou a receber a colchicina, e atualmente está muito bem em uso regular de anakinra. Já falo disso. No Ocidente, a doença autoinflamatória, que não é nada, que não é até certo ponto comum, é a chamada PIFAPA, outro acrônimo, né? Que é também uma febre periódica, com estomatite aftosa, faringite e adenite cervical. Nos países escandinavos, aproximadamente 3 casos em cada 10 mil casos atendidos. São episódios regulares que duram de 3 a 7 dias e aparecem a cada 3 a 6 semanas. A febre sempre aparece. Agora, os outros componentes podem aparecer os 3 ou apenas 2. Sempre importante ver se essa criança não tem uma neutropenia cíclica, que é um quadro muito parecido, principalmente em termos da estomatite aftosa. Essa criança, no período intercrise, passa bem, um desenvolvimento normal. Essa doença está sendo estudada, as bases genéticas ainda não foram elucidadas, e é uma doença de excelente prognóstico. Esses pacientes não respondem a antibióticos, que a família vai dizer já tomou antibiótico várias vezes e não respondeu, e então responde rapidamente a corticoide, e existe uma grande possibilidade de cura com com tonsilectomia ou adenotonsilectomia, amidalectomia ou adenoamidalectomia em quase todos os casos. Vou mostrar um caso agora mais raro, muito interessante, que é a deficiência do antagonista do receptor da interleucina 1, é chamada de DIRA, mais um acrônimo. Essa menininha é nossa pacientinha da imuno, pacientinha da reumato, pacientinha da neonatologia. Ela, nas primeiras semanas ou os primeiros dias de vida, ela começou a apresentar lesões osteolíticas múltiplas, então se pensou que era uma osteomielite, não é? Nunca se isolou nada, inúmeras hemoculturas que foram feitas, ela tinha febre persistente, e aí logo em seguida apareceram essas lesões na pele. Essa menina foi então investigada geneticamente e foi visto então uma mutação grave, era uma deleção de 15 pares de base, no gene que codifica justamente o antagonista do receptor da interleucina 1. E nós temos um tratamento do antagonista do receptor da interleucina 1, que é a própria anakinra. A anakinra é o próprio antagonista do receptor da interleucina 1, e essa menina entrou no protocolo de pesquisa desde os primeiros meses de vida, e essa foto é de mais ou menos um ano atrás. Essa menina, a Isabela, estava linda, com excelente desenvolvimento físico e neuropsicossocial. Ela é seguida na reumato, aqui no Instituto. Queria falar agora da questão da linfostiocytose hemofagocítica, ou simplesmente chamada de síndrome hemofagocítica. Agora nós estamos falando das primárias. Essa é uma situação muito grave, uma situação que também, como o SCID, é uma emergência pediátrica. Você tem que reconhecer, tem que pensar, porque senão você não faz o diagnóstico. Geralmente, esses pacientes aparecem com mau estado geral, febre persistente, eles parecem muito ter uma sepsis. E aí você não isola nada, e aí se deve pensar na síndrome hemofagocítica. Existem alguns parâmetros laboratoriais que ajudam nesse diagnóstico, eu não tenho tempo para me deter nisso. E ela, no caso da primária, decorre, estou falando da primária, mas as outras certamente também, existe uma inflamação sistêmica com uma verdadeira tempestade de citocinas em decorrência de defeitos da função citotóxica de linfócitos T, que são as células CD8 positivas, e dos natural killer, as células são linfócitos também, tem morfologia de linfócitos, e é um quadro clínico comum a vários defeitos gênicos. Então, são vários defeitos que vão levar à mesma situação,
Então, é importante, por exemplo, você pode diagnosticar através de painéis de genes associados com a síndrome hemofagocítica, por exemplo, esses painéis são feitos aqui no nosso instituto. Aqui nós temos figuras muito bonitas que dão nome à síndrome, né? Estiócito, que no fundo o estiócito é um macrófago, fagocitando hemácias, pode ser aqui no aumento maior, no aumento menor. Também é visto estiócito fagocitando linfócito, e o que significa que essa célula está extremamente ativada. Então, lembrar sempre dessa síndrome e lembrar que existe, nas crianças muito pequenas, ela pode estar associada a um defeito monogênico, ou seja, a um erro inato da imunidade. Falando agora de alergia grave, não é? Eu queria mostrar mais uma vez o IPEX, né? Lembram que é o defeito, a falta das células T regulatórias, do Treg. Essas crianças, praticamente 100% dos casos, têm quadros de eczema atópico intenso, com IgE muito elevada, e tem doença autoimune. Diabetes tipo 1, tiroidite, né? Por isso que chama de poliendocrinopatia, mas principalmente enteropatia e, às vezes, também, como já foi mencionado, citopenias. E é um quadro que pode aparecer como um quadro cutâneo de uma alergia cutânea, né? Aqui é a típica síndrome da hiper-IgE autossômica dominante, que é um defeito com perda de função do gene STAT3. Essas crianças, aqui uma adolescente, tem um quadro extenso de dermatite atópica e uma grande suscetibilidade ao Staphylococcus aureus. Também, indo rápido, queria mostrar uma outra situação, que é a síndrome de Wiskott-Aldrich. Também essas crianças têm um quadro de dermatite atópica extensa, com muito prurido, e eles também têm uma diátese hemorrágica, eles têm uma plaquetopenia e uma plaqueta normal. Então, pode ter petequias e mesmo sufusões hemorrágicas. Então, vocês estão vendo aqui 3 situações que aparecem como doença, como alergia cutânea grave, e que, no fundo, todas têm, como doença de base, um erro inato da imunidade monogênico, certo? Todos os 3 casos. Passando rapidamente para a doença linfoproliferativa benigna, eu queria mostrar aqui esse mocinho, é um ALPS, né, um síndrome linfoproliferativo autoimune. São defeitos de apoptose, ou seja, os linfócitos não morrem. Então, eles se acumulam e essas crianças vão ter linfonodos enormes. Esse menino tinha em várias cadeias. Ele tem um baço grande, uma esplenomegalia, pode ter também uma hepatomegalia. E essas crianças têm doença autoimune do tipo citopenia, e apenas citopenia, trombocitopenia ou anemia hemolítica autoimune. E elas não têm, os portadores de ALPS, não têm uma suscetibilidade aumentada à infecção. Então, é um erro inato da imunidade sem suscetibilidade aumentada às infecções. E eu termino aqui mostrando uma situação extremamente surpreendente, né, que nosso grupo aqui descreveu pela primeira vez em 2015, agora nós fizemos uma revisão que saiu publicada agora em novembro do ano passado, no Frontiers in Pediatrics, que é uma hidrópsia fetal, uma hidrópsia em algumas famílias recorrente, e algumas famílias em mais de uma geração, de meninos, hidrópsia de meninos em geral, no final do segundo trimestre de gestação. E essa hidrópsia, tudo indica que decorre de uma hemólise, de uma anemia hemolítica autoimune, não em consequência de passagem transplacentária de anticorpos maternos, mas de formação de autoanticorpos, no caso anti-hemácia, e seguramente é a doença autoimune mais precoce que já foi descrita e nem podia ser descrita mais precocemente. Então, eu quero terminar dizendo que realmente a diversidade de manifestações clínicas é muito grande. Nós, então, esse é o último,
Então, os clássicos sinais de alerta que ajudaram muito as pessoas, médicos e mesmo a população, a ficar atento a esse diagnóstico, são relacionados com as infecções de repetição, infecções graves, como a Mayra mostrou no caso do SCID, infecções oportunistas, também no caso do SCID. Mas hoje a gente tem que pensar em erro inato da imunidade em muitas outras situações. Por exemplo, doença autoimune em criança de baixa idade. Isso é uma situação muito rara e deve-se pensar que essa criança possa ter um erro, alguma doença monogênica de base, no caso, um erro inato da imunidade. Particularmente se é uma poliautoimunidade. Poliautoimunidade é um termo relativamente novo que designa 2 ou mais doenças autoimunes. Por exemplo, a síndrome de Evans, com a trombocitopenia e a anemia hemolítica, já é considerada uma poliautoimunidade. Mais ainda, por exemplo, no caso de um IPEX, se tiver uma enteropatia ou se tiver uma diabetes mellitus, uma tiroidite e assim por diante. Então, a poliautoimunidade, a autoimunidade de muito precoce, associadas ou não a infecções, por exemplo, no caso do ALPS, não estava associada às infecções. Nós vimos que casos graves de alergia, principalmente cutânea, menos relacionados com alergia respiratória, mas muito mais cutânea, às vezes também com alergia alimentar, mas mais quadros cutâneos, associados com infecções e ou com autoimunidade. Nós vimos aqui 3 exemplos. E passamos, então, para os casos de febre periódica, ou febre persistente de origem indeterminada. Então, é claro que a primeira situação que a gente vai atrás são infecções, mas não se encontrando infecções, tem que se pensar que essas febres periódicas possam ser doenças autoinflamatórias, né? Da mesma maneira que inflamação focos múltiplos sem identificação do patógeno, e aqui eu lembro sempre da síndrome hemofagocítica. Se a gente não lembra da síndrome hemofagocítica, a gente não faz o diagnóstico e nós vamos perder essa criança achando que é uma sepse, que o nosso laboratório não fez o diagnóstico do agente etiológico. Queria lembrar a doença inflamatória intestinal de início precoce, né? Lembram que 20% dos casos estão associados a erros inatos da imunidade, portanto, doenças monogênicas. E, finalmente, eu queria lembrar a questão de órgãos linfóides de tamanhos anormais, né? A Mayra mostrou aí uma dúvida sobre a falta de timo, né? No caso do DiGeorge, no caso do SCID, a asplenia também, nós também analisamos, e casos também de linfoadenomegalias e hepatosplenomegalias. Então, o que eu queria dizer é que nós temos que ampliar muito mais o nosso leque de suspeição de erros inatos da imunidade, particularmente em crianças de baixa idade. Então, eu agradeço muito, convido, depois dessa pandemia, para visitarem aqui o nosso instituto, um instituto onde se tenta ao máximo fazer uma humanização, tornar a experiência das crianças e das famílias as melhores possíveis. Agradeço muito a unidade de alergia e imunologia, aqui que eu mostro aqui o quadro do Gustavo Rosa dedicado a essa unidade, e quero saber que vamos pedir um também para reumato, que também contribuiu muito com seus pacientes para essa apresentação. Muito obrigada a todos por esse privilégio de estar hoje aqui. Muito obrigada. Nós te agradecemos, professora Magda, pela excelente aula didática. Em 30 minutos, falar sobre esses temas tão difíceis, né, e tão abrangentes, e colocar de uma forma bem prática, e acho que isso, obviamente, é pela sua capacidade científica e principalmente pela sua didática. Então, agradecer a sua brilhante apresentação. E interessante, né, como realmente essas doenças têm se imbricados, como vocês duas ressaltaram, muito com doenças inflamatórias, com manifestações autoimunes, e, de certa forma, o pediatra realmente tem que ser o primeiro a identificar e a pensar nesses aspectos. Acho que o último slide foi bem importante para reforçar de quando a gente realmente deve pensar, né, nos erros inatos da imunidade e os sinais de alerta
tanto a professora Magda como a professora Mayra ressaltaram isso no final das aulas dela, porque eu acho que o objetivo são temas difíceis e que a gente pensa são doenças genéticas, monogênicas, mas que a gente tem tentado, de uma forma didática, ter critérios para que o pediatra pense na sua prática clínica, desde o neonatologista, do pediatra geral no ambulatório, do pediatra que está na UTI ou no pronto-socorro, mas também dos especialistas. Quer dizer, praticamente todos os especialistas, e aqui eu falo outras especialidades, que também são importantes, o dermatologista, o ortopedista. Então, na realidade, elas são doenças sistêmicas, que imbricam com vários órgãos e sistemas, e que os pediatras devem estar atentos. Por favor, nós estamos aguardando questões, eu acho que as pessoas está lotado. Uma questão que eu não coloquei, Clóvis, por falta de tempo, né, mas que a Mayra começou a colocar, é a questão. O diagnóstico genético hoje é essencial, não é? Talvez a gente colocar isso, a Mayra quiser discutir quanto nós estamos hoje atrelados à necessidade do diagnóstico genético. Essa seria a minha pergunta, sabia? De como... então, transmissão de pensamento. Eu acho que, então, reforçando a pergunta da professora Magra, que também pode ajudar nessa resposta, hoje a gente se depara, isso vale para os especialistas, né? Às vezes o pediatra pede, muitas vezes, uma avaliação genética, um sequenciamento genético, ou de um painel de genes. Então, como é que vocês... são exames caros, que muitas vezes os convênios não dão direito, que os hospitais universitários brasileiros não são disponíveis. Como é que tem sido, na prática de vocês, a solicitação desses exames? Eu peço um gene, eu peço, melhor, pedir um painel ou o sequenciamento do genoma, do exoma completo? Pergunta de $1 milhão, né, Gomes? Assim, eu acho que a gente foi mudando um pouco ao longo do tempo, né? A gente se baseava muito nos exames laboratoriais e o que a gente foi aprendendo com o tempo é que existem muitos defeitos que os números não mostram pra gente, né? Que às vezes a função, a comunicação entre as células, às vezes é muito mais importante do que a questão numérica. Então, a gente já entendeu que o nosso laboratório da rotina não descarta a existência de uma série de doenças, talvez hoje até uma grande parte delas. E na hora de escolher a avaliação genética, são perguntas difíceis mesmo, né? Porque é lógico que quando a gente não sabe a nossa pergunta, muitas vezes o exame não responde para a gente, né? O que a gente vê muito, eu vou falar pelo ICR porque é onde, né, eu vejo mais isso, é muito comum aqui vir para a gente aquelas famosas variantes de significado incerto. Então, se eu não tinha uma boa pergunta, se eu não, né, pelo menos não tinha hipóteses para começar, às vezes não é o exame sozinho que vai responder todas as minhas perguntas, né? Quando o quadro clínico é um quadro muito estabelecido, está muito na cara do que se trata, o gene único ou um painel de genes para aquela doença provavelmente vai responder minha pergunta, né? Mas quando são doenças muito complexas e que acaba sendo, né, uma grande parte do que a gente vê, ou às vezes os quadros clínicos não leram o livro, né? Às vezes é uma criança que é mais leve do que o quadro típico, ou grave demais para aquele quadro, ou precoce demais. Enfim, muitas vezes a gente acaba tendo que lançar mão mesmo de exames genéticos um pouco mais amplos, pela questão da custo-efetividade mesmo, né? São exames caros, e se a gente mira muito errado, às vezes a gente não tem uma segunda chance, né? Às vezes é aquele dinheiro que a família guardou, é aquela liberação do convênio. Então, lógico que é caso a caso, mas tem existido uma diminuição do custo dos exames genéticos do tipo sequenciamento do exoma, né, exames mais amplos, mas a gente sabe que a resposta deles, assim, de modo global, é cerca de, se eu não falar o número errado, por volta de 30% das pesquisas genéticas, né, então também a gente precisa entender que não é uma magia, a gente guardou muita esperança, assim, por muito tempo, agora a gente vai fazer o exome e a gente vai saber o que eles vão ter, e às vezes são doenças que nem se conhecem ainda, a professora mostrou o quanto que cresceu, e eles estimam que tenham cerca de 2 mil genes, se eu não estou falando besteira, né, professora, relacionado a essa questão da imunidade, então, quanto ainda vai aparecer? Então, às vezes, a doença não é conhecida, ou aquela variante encontrada ainda não se sabe se ela é patogênica ou não, então, é uma pergunta difícil, assim, que vai ser o caso de cada caso, né, mesmo, do que você consegue com outros laboratórios, às vezes, um amigo que está pesquisando alguma coisa, um laboratório de fora, alguém que está fazendo uma pesquisa, então, também
também as nossas escolhas passam por essa disponibilidade também, né? Mas acho que os quadros têm sido cada vez mais difíceis e complexos, e pela diminuição do custo do exoma versus o custo dos painéis, às vezes o custo-benefício pesa mesmo para fazer um exame mais amplo, mas acho que é muito individual, acho que depende muito do... Não sei se essa professora quer... Da clínica, né, da clínica. Eu só queria, assim, lembrar que, no caso das imunodeficiências, não são raras, né? Mas existe, por exemplo, a síndrome de Digeorge, que não é monogênica, né? Então, aí, no caso, nós temos que pensar em outra estratégia, porque aí você tem que fazer um estudo da estrutura dos cromossomos. Isso é importante, né? Especialmente nos casos onde você suspeita de síndromes genéticas, você tem que, né, assim, eu acho que a nossa formação, inclusive, nosso aprendizado em relação à genética e os exames genéticos, para a gente usar de uma maneira correta, a gente vai precisar, né, aprender muito mais, assim, sobre essas pegadinhas, porque é isso, né, se você está pensando numa questão numérica ou numa grande deleção, às vezes o exame não é um exame adequado. Então, às vezes, a gente acha ruim, né, quando o convênio pede para a gente que precise passar por um geneticista para dizer se o exame está correto ou não, mas até que a nossa formação seja muito boa nisso, esse apoio é fundamental, né? Ele acaba ajudando muito a gente na interpretação dos casos onde a resposta não foi óbvia, né? Então, eu acho que a gente está aprendendo bastante, assim, nesse Mas tudo isso é muito novo, né, Mayra? Porque o sequenciamento do genoma humano é do começo de 2003, Next Generation Sequencing, o sequenciamento de nova geração, é de 2007, 2008, quer dizer, são áreas que realmente a gente precisa se atualizar o tempo todo, e esse é um dos motivos pelos quais nós estamos aqui hoje discutindo, né, nesse webinar. Então, obrigado, professora Mayra e professora Magda, pela resposta. Aqui tem vários elogios, é impressionante, tem mais de 15 pessoas elogiando, que gostaram, que foram muito didáticas, duas, então, e que foram bem, os casos clínicos foram muito claros, o que, de certa forma, reforça a questão da prática clínica. E aqui eu tenho uma pergunta do professor Arthur Figueiredo Delgado, que é muito claro e é surpreendente como podemos deixar passar situações relacionadas a essa condição e doenças. E isso é muito interessante para quem trabalha em terapia intensiva. Eu acho que a questão ter um paciente grave com a síndrome inflamatória sistêmica ou com a sepse, a gente já suspeita, mas já investiga na unidade de terapia intensiva ou espera o paciente melhorar e investiga após? Eu acho que essa é uma questão importante na prática clínica, para as duas. Eu acho essa observação do Dr. Arturo muito importante, porque a gente tem visto mesmo como as equipes de terapia intensiva têm sido muito mais alertas às questões da imunidade. Esse caso clínico que eu mostrei foi um exemplo disso. Lá no ICR, o pessoal da equipe da UTI é muito atento, especialmente à questão da síndrome hemofagocítica, crianças que internam demais, infecções estranhas demais, e isso a gente vê em vários outros serviços. As meninas do MBoi-Mirim, quase todo mês tem algum caso clínico ali para contar, né, de crianças que elas suspeitam. Então, eu acho que isso foi um ganho muito grande, assim, das pessoas estarem mais alertas mesmo, né. Muitas das nossas doenças são difíceis de investigar durante um quadro agudo, porque a gente sabe que o quadro infeccioso agudo tem uma série de pegadinhas para a gente, né? Desde medicações que a gente usa que podem atrapalhar, até essas questões de perdas e destruição de linfócitos. Então, o SCID não é diferente, né? Essa menina usou quilos de corticoide e o corticoide é linfotóxico, então a gente vê, né, linfopenias secundárias a isso. Essa questão da sepse é muito comum a gente ver na UTI, crianças que precisam ficar recebendo albumina toda hora por essa perda para o terceiro espaço ou por um consumo aumentado, e isso acontece também com a imunoglobulina. Então, firmar uma imunodeficiência nesse momento, às vezes é difícil, fechar esse diagnóstico é muito complicado, porém, às vezes a gente não tem uma segunda chance. Então, é importante que a gente, ao menos, se existe uma forte suspeita, se a gente está acompanhando e está vendo que essa criança não está indo bem, não está melhorando, que a gente proteja, né, coloque as profilaxias necessárias, mesmo que elas sejam um exagero por final das contas, né, mas a gente coloca, espera ela estar clinicamente estável e aí vai, então, fazer uma investigação mais refinada e confirmar esse diagnóstico na estabilidade. Já a HLH é um cenário diferente, porque ela é
na gravidade é que ela está acontecendo, né? A gente, lógico, que depois pode repensar, poxa, teve lá uma infecção que justifica isso que ele teve, ou descobrimos uma doença reumatológica, ou descobrimos uma doença maligna, um HIV, mas a doença em si é aquela hora, né? Então a gente vai ter que tratar, e aí também a investigação da causa de base pode acontecer depois no nosso caso, né, onde seja, vamos pesquisar uma causa primária ali. Então, o momento agudo realmente ele é complicado, ele é cheio de pegadinhas, mas às vezes a gente não tem uma segunda chance. Então, a gente começa por ali, trata o que tem que tratar, protege o que tem que proteger e depois vai fazer essa investigação com mais calma. Né? Perfeito, professora. Hoje está chegando... Deixa eu só dizer uma coisa, Clóvis. Eu li esses dias um artigo muito interessante da dona Vicky Model, uma das líderes, né, da Fundação Jeffrey Model, e ela mostrando quanto as imunodeficiências estão sendo mais diagnosticadas. Quer dizer, a frequência está aumentando, né? Como grupo, já não é um grupo raro, né? Está de 1.200 para 2.000 por aí, e, obviamente, o número é maior, pessoal, mas está sendo mais diagnosticada. Quer dizer, essa questão, digamos, de ensino, do interesse que está havendo por esse grupo de doenças é muito grande, é muito importante para que haja o diagnóstico. Quer dizer, isso também tem contribuído para que esse grupo de doenças deixe de ser considerada tão rara. Claro, cada doença em si, com exceção da deficiência seletiva de IgA, todas são raras, né? Que eu expliquei, a síndrome de George é na trave, né? 1 para 4.000, 1 para 3.000. Vocês sabem que o corte para doença rara é 1 para 2.000. Eu gosto muito desse corte, que é o corte da Comunidade Europeia, né? Que eles usam, todos os países fizeram essa definição. E essa doença, como grupo, está, então, caindo já na situação dos não raros, como grupo. Tá? Então, isso é muito importante, e é isso exatamente que a Mayra falou, que o Arthur, nosso querido colega Arthur, falou, quer dizer, é pensar, né? É pensar. Na UTI, no ambulatório, o gastroenterologista, o nefro, o hepatologista, enfim, todos os especialistas e os pediatras gerais tem que estar o tempo todo pensar nisso, né? Incluir esse grupo de doenças na lista de diagnósticos diferenciais. Isso, porque agora a internet está aqui, ó, com várias perguntas, por isso que a gente... para a professora Magda, a Viviane Viana, que é uma reumatologista pediátrica de Teresina, ela faz uma pergunta muito interessante, que as síndromes autoinflamatórias geralmente estão associadas, como a senhora reforçou, com acometimento, desregulação da imunidade inata. Poderia destacar alguma exceção de doença autoinflamatória, que habitualmente não tem infecções recorrentes, mas nós temos na prática algumas com infecções recorrentes, e ela queria a opinião da senhora em relação a isso. Doenças autoinflamatórias que têm infecções recorrentes. Sim, existem algumas com... É muito difícil de você saber das infecções recorrentes, porque muitas vezes simulam infecções recorrentes. Mas podem existir. São todas doenças, com exceção dessas duas que eu mostrei, a febre familiar do Mediterrâneo e a PIFAPA, todas as outras são doenças raras, mas que realmente acho que revolucionaram esse campo, né? E eu penso, que acompanho esse campo, eu acho que foram as doenças autoinflamatórias que definitivamente fizeram com que o termo erros inatos da imunidade passasse a ser adotado como um termo mais abrangente, principalmente porque grande parte dessas crianças não tem maior suscetibilidade às infecções, e às vezes tem, por exemplo, no caso do HLH, o defeito em si, em geral, não leva a maior suscetibilidade à infecção, mas essas crianças podem evoluir com neutropenia, aí já como uma complicação, ela passa a ter uma maior suscetibilidade às infecções. Mayra, quer fazer algum comentário, professora Mayra?
Não, eu acho que aí o professor Clóvis acho que é melhor para falar do que eu, né, que trabalha mais com anti-inflamatórias. A gente já teve pacientes, por exemplo, hiper-IgD, né, na deficiência de mevalonate quinase, e esse menino tinha muitas infecções, então isso não é fora da literatura, mas não é o quadro habitual. A gente tem um menino agora que tem uma suspeita de Kendall, mas ele tem infecções gravíssimas por fungo, micobactéria, e aí parece que tem um gene POMP, eu não entendo muito disso, mas que poderia dar essa síndrome, mas aí ter um quadro infeccioso mais importante. Eu acho que o que acontece um pouco com essas doenças novas é que a gente aprende o quadro clássico, que foi o que foi pesquisado e descrito, e aos poucos a gente vai vendo as pessoas que não leram o nosso livro, né? Ou a gente leu o livro errado. Que a gente precisa entender que realmente as situações clínicas elas acabam sendo muito mais amplas e diversas do que a gente lê, aprende daquele jeito, vê o quadro típico, mas realmente as pessoas às vezes não ajudam a gente, né? Já é difícil o suficiente, mas eles vão lá e são mais difíceis, né? Mas eu sei dessas poucas situações assim que realmente são crianças que têm um quadro infeccioso, que até todo mundo fala, nossa, será que a doença inflamatória justifica tudo isso? Será que não é? Mas eventualmente sim, né? Agora, se eles têm uma outra coisa junto, porque isso também é uma possibilidade, né? O quanto as nossas terapêuticas também, às vezes, acabam facilitando essas infecções, né? Nada é um corticoide todo mês aqui para controlar a inflamação, ou as próprias medicações que eles usam, né? Mas eu me lembro dessas poucas situações, assim, onde a infecção realmente fez parte da clínica, né? Isso. Eu acho que, exatamente, concordo com a professora Magda e a professora Mária, eu acho que é isso mesmo, e eu acho que essas doenças são exemplos de estudo de caso, né? E como elas são recentes, por exemplo, mesmo que a professora Magda chamou 20 anos de autoinflamatória, muito da puericultura da criança ou adolescente a gente vai aprendendo na vida diária. Por isso que eu reforço que esses eventos são fundamentais para a gente entender e aprender. Alguns colegas, uns 3 reforçaram aqui no chat, que vão rever essa aula várias vezes, tá? Porque realmente necessitam porque o aprendizado ele é constante. Uma pergunta para a professora Mayra, o Luiz Euribel Prestes Carneiro, ele fez uma pergunta interessante também. A pesquisa... O Luiz é nosso amigo, né? Colaborador. Isso, com certeza. A pesquisa diz que já está sendo feita em recém-nascidos de rede pública no estado de São Paulo. Agradeço ao Luiz pela pergunta, por favor. Oi, Luiz. Pergunta ótima, assim, o que começou a fazer agora foi na cidade de São Paulo, está começando agora, mas é só no município de São Paulo. A ideia é que isso provavelmente vai se expandir mesmo, mas vai começar na cidade, no município de São Paulo, nem nas cidades ao redor, por enquanto não. Mas isso logo deve se expandir. Nas maternidades particulares, isso já está há uns 2 anos que tem sido oferecido. No começo foi um pouco difícil, eles não sabiam muito bem como oferecer isso, as famílias também não entendiam muito bem, mas agora já é bem estabelecido nas maternidades particulares oferecer essa triagem, mas agora pelo SUS vai começar no município de São Paulo. E a gente espera que isso seja um exemplo para outros municípios e outros estados, né? Uma pergunta bem interessante, eu achei bem interessante, do Paulo Dias. Ele reforça, ele questiona aqui, se a reeducação alimentar é primordial, qual o papel do alimento para essas doenças? Existe alguma evidência de um alimento, de uma dieta melhor, de uma dieta adequada, e vai, de certa forma, minimizar ou melhorar o risco das infecções recorrentes, da autoimunidade, da inflamação? De certa forma, sim, porque a gente sabe que podem se somar situações de imunodeficiência secundária, né? Por exemplo, a falta de zinco, a falta de ferro, né? Então, é claro que de maneira geral, é importante que essas crianças sejam, como todas, né, tenham uma alimentação adequada, tenham, enfim, os cuidados, uma higiene alimentar bem adequada. Eu não tenho dúvida disso. Mas, diretamente, digamos, que possa influenciar um curso, eu não saberia dizer, exceto porque agravam-se ou somam-se situações. Mas não existe, que eu saiba, nenhum alimento. Claro, se existem algumas raras dessas situações que eu mostrei de alergia, que tem alergia alimentar, obviamente isso pode ser melhorado quando você
suspende ou retira da dieta aquele alimento. Eu não sei se Mayra lembra de alguma situação de algum alimento que pode mudar. Não, talvez ele esteja perguntando, não sei se foi pensando nisso, mas todo mundo fala muito, vamos usar, sei lá, xarope de zinco para melhorar a imunidade, né? A gente não tem evidências de que uma suplementação, assim, não direcionada, pelo menos não é uma coisa que eu estudo, assim, então talvez tenham coisas que eu realmente não sei. O que a gente faz com os pacientes é isso que a professora disse, é orientar que eles tenham uma dieta adequada, balanceada, variada, porque realmente isso a gente vê muito impacto. Crianças, lógico que eu estou falando de um extremo, né, dos desnutridos, mas a gente vê que a imunidade celular deles não é boa, muitas das coisas melhoram com a recuperação nutricional. Tem umas meninas que estudaram aqui no HC, no Central, e elas foram morar no Norte, e elas começaram a se deparar com crianças com infecções muito graves e muito recorrentes, e não achavam nada que não a questão nutricional, e realmente a melhora do padrão nutricional, essas crianças melhoravam. Então, acho que isso é uma coisa meio certa, né, a gente sabe disso, como é impactante, mas não necessariamente, assim, fazer, né, uma suplementação em uma coisa específica. Já houve, no passado, talvez a professora saiba dizer, por exemplo, da vitamina C no Shediac Higashi, porque achavam que a função microbicida dos fagócitos melhorasse, mas isso não se provou, a gente já nem faz mais isso de rotina. Então, assim, o que eu saiba é ser saudável, né? É promover, sim, atividade física, que eles tenham lazer adequado, né? Privando só situações que ponham risco mesmo para eles, por exemplo, inalação de fungos para determinadas doenças, e uma alimentação saudável geral, assim, não uma coisa específica. Mas confesso que não é uma coisa que eu tenha me aprofundado para dizer se não tem uma novidade no assunto. E aí nós vamos finalizar, né? Na realidade já estamos... eu quero, na realidade, fazer um comentário, alguns colegas também ressaltaram isso. Nós estamos vivenciando a pandemia da Covid, o país tem identificado uma nova cepa aí do SARS-CoV-2, extremamente agressiva, extremamente transmissível, e aí uma das questões é como é que ficam os nossos pacientes imunossuprimidos, com doenças com trigger inflamatório. Como é que tem sido a prática? Quais são os cuidados que nós devemos ter? Devemos ter cuidados adicionais esses pacientes nessa pandemia, ainda mais esse ano que parece que vai ser um ano, infelizmente, até chegar às vacinas, difícil. Então, eu gostaria... Como é que tem sido isso na prática, né, desses pacientes, no dia a dia, na vida real, né? Real life situation. Na prática clínica, a gente tem visto mais frequência da Covid-19, mais gravidade. Então, eu gostaria que a professora Mayra e a professora Magda respondessem. Com certeza, esses pacientes são pacientes que a gente precisa ter mais cuidado, né? Evitar ao máximo que eles se contaminem. Agora, eu tenho acompanhado muito diretamente todas as lives das sociedades brasileiras, das sociedades internacionais. Até agora não houve nenhum caso assim que ficou caracterizado que é uma imunodeficiência que está associada a um Covid gravíssimo. Houve uma investigação muito interessante feita na Rockefeller University, em Nova York, e eles mostram que alguns casos de Covid graves, inclusive dessa síndrome inflamatória multissistêmica, eles podem ter algumas alterações de alguns genes relacionados com os interferons não imunes, mas não são todos. Existem em alguns adultos, como eu mencionei, aqueles anticorpos contra algumas citocinas, inclusive contra os interferons, que são antivirais, né? E isso seria o que a gente chama de fenocópias, né? Quer dizer, é uma simulação, mas não vi nenhuma situação, vamos dizer, sistematicamente associada com Covid gravíssimo ou evolução, vamos dizer, muito letal, mais letal do Covid, né? Então, mas é lógico que manda o bom senso, né, que essas crianças, como outras crianças com doenças crônicas, elas sejam mais resguardadas, mais protegidas. Pensamos ainda mais nessas crianças com essas hiperinflamações, que a gente não sabe como é que isso funciona, e o Covid é uma doença hiperinflamatória,
Então, é conveniente que a gente tenha esses cuidados com esses pacientes em particular. No ambulatório, o que a gente tem visto realmente foram muito pouquinhos casos. Eu me lembro de 2 crianças que tiveram, uma delas teve uma evolução muito favorável e um que tinha muitas comorbidades não imunológicas, inclusive, que acabou falecendo com um quadro mais inflamatório. Mas, de modo geral, os nossos pacientes não tiveram Covid. Eu acho que os pais foram muito cuidadosos, eles têm sido, de modo geral, muito cuidadosos, optaram por segurar essas crianças em casa. O que a gente tem recomendado, de modo geral, é que para quem tem condições, realmente, naquela época do pico, né, se resguardasse, manter os cuidados para todo mundo, de higiene das mãos, de usar máscara, distanciamento social. Então, o que vale para todo mundo também vale para eles, com um a mais, né? Porque realmente é uma novidade. Eu acho que não tem nada que proteja a gente e eles, né, de uma certa maneira que a gente possa dar uma resposta que seja 100% segura. Se nem a pessoa teoricamente saudável, a gente não sabe como vai se comportar frente ao vírus, eles, então, a gente tem que ter realmente um pouco mais de cuidado, né. E inicialmente, nas discussões internacionais, é o que a professora disse, até para os defeitos de anticorpos, para os pacientes que estavam repondo, eles até recomendaram que as crianças, nossa, podem ir para a escola, tranquilo, mas, lógico, são cenários muito diferentes, né? Agora, o nosso conhecimento da pandemia, esse segundo momento que foi muito mais tenso em todos os países, né? Então, acho que tudo mudou um pouco também de figura e eu acho que a gente tem que levar em consideração as nossas questões locais, o nosso distanciamento, as nossas questões culturais, o que as outras pessoas estão fazendo, né? Porque, às vezes, a gente está fazendo certinho, mas as pessoas estão nas festas, as famílias moram em lugares pequenos, com muita gente, tem que trabalhar, tem que circular, né? Então, é um cenário complexo, assim. Então, os nossos têm ido bem, mas as famílias têm sido muito precavidas, assim, têm tomado cuidado, muitas vezes optam por nem ir na consulta e fazer um teleatendimento para tentar evitar circular o máximo possível. Então, eu acho que por isso deu certo para eles por enquanto, né? Em que pese que não é um N muito grande, mas, assim, até que o nosso cenário foi bom lá no estudo da criança. Perfeito. Nós realmente perdemos poucas crianças, não é, Clóvis? Clóvis tem acompanhado bastante. Um aspecto muito interessante é que os transplantados, mesmo imunossuprimidos, não fizeram quadros gravíssimos, inclusive os transplantes, por exemplo, de fígado, que é onde nós temos aqui no Instituto uma experiência maior, o grupo do professor Enis Tanuri, eles recomendam que, se for necessário, faça, porque essas crianças também não foi nenhum desastre. Alguns poucos relatos que começaram na Itália, naquela região da Lombardia, houve um médico, um hepatologista que fez uma primeira descrição de que não se acalmasse, que não era nada, não era nenhuma tragédia se precisar fazer. E o professor Enis aqui também fez uma carta relatando alguns poucos casos que ele observou de crianças transplantadas que se infectaram, né, porque são muitas e, como a Mayra contou, nossos pacientes são pacientes, digamos, que têm uma situação de moradia muito, muito precária e terminaram se infectando. Eu nem digo que foi festa, nada, eu acho que exposição mesmo, porque as casas são muito pequenas, e também tiveram uma evolução boa, né? Então, as crianças, mesmo em algumas situações de imunossupressão, são, de alguma maneira, protegidas do Covid, né? Eu acho que os casos que nós perdemos, eu lembro, algumas crianças com síndromes genéticos, cromossomopatias, e perdemos algumas crianças oncológicas muito graves, né? Mas não foram poucos casos, né? Poucos casos. Reforço, eu acho que é exatamente isso que a senhora Magda e a professora Mara falaram, na reumatologia, incluindo, já que os erros da imunidade entram também as autoinflamatórias, nós mandamos o primeiro estudo mundial da Covid no grupo da reumatologia. Então, foi aceito, tem 15 dias na revista inglesa Lupus, e nós tivemos 14 casos que tiveram Covid na reumatologia, sendo que a maioria foi artrite juvenil que tomava biológico, que era uma preocupação. Esses agentes biológicos são imunossuprimidos, esses pacientes tiveram uma Covid mais grave, e a maioria foi artrite juvenil, e um paciente com lúpus e um paciente com autoinflamatória, que foi uma osteomielite multifocal recorrente,
a semelhança do que a professora Magda apresentou aí, DIRA, né? Assim, mais especificado de DIRA. Uma DIRA, né? Nenhum dos pacientes, interessante, né? Apenas dos 14, um internou, 24 horas teve alta. Então, exatamente como vocês ressaltaram, eles tiveram geralmente evolução melhor. Mas eu gosto de reforçar exatamente o que a professora Mária e a professora Magda chamaram a atenção. Nos parece que agora, e principalmente a cepa nova, parece que é muito mais transmissível e parece que ela é mais grave. A gente ainda não tem estudos disso, mas a gente deve estar atento e reforçar os pacientes. E um aspecto interessante, na pandemia, eu coordeno todas as pesquisas, né? Pelo menos sou responsável pelas pesquisas do Instituto da Criança e do Adolescente. Um dado interessante é que, assim, e nós estamos avaliando os pacientes com Covid, acompanhando prospectivamente, tem estudos também com a professora Magda, com vários, nós nunca trabalhamos tanto quanto com pessoas diversas. A Covid pediátrica não é igual a Covid do adulto, também tem várias sequelas, então a gente tem que estar atento a isso. Então, uma das coisas que ajuda muito, que a gente está desenvolvendo no estudo da criança, eu acho que, de certa forma, nós pediatras somos generosos e acolhedores com os nossos pacientes, é a teleconsulta. Então, hoje, isso é uma realidade, dúvidas, os pacientes ligam para a gente, acham nossos telefones, mas fazem consulta no pronto-socorro, que a gente montou um serviço do pronto-socorro que tira dúvidas com eles, isso é fundamental, eu acho que por isso eles se sentiram mais acolhidos e, de certa forma, menos estressados. Mas não podemos esquecer, um estudo nosso agora, estudando quase 500 adolescentes com condições crônicas que ficaram em casa, mostraram que 30% tem um impacto emocional na pandemia. Então, principalmente o adolescente. Acho que a pandemia tem esse impacto para todos nós, né? Tanto ansiedade como depressão. Então, a gente tem que estar atento. Então, a gente, além de nós que trabalhamos com essas doenças, o papel do psicólogo, mesmo do psiquiatra, é fundamental agora, né? Então, acho que são questões que a gente tem aprendido ainda. A gente dá, infelizmente, a vacina para criança e adolescente deve chegar só o ano que vem, porque os estudos estão iniciais, e para condição crônica a gente vai, obviamente, tomar depois. Então, esse ano vai ser um ano para os nossos pacientes, um ano ainda de muito cuidado. Então, a gente tem que ser acolhedor, tem que, sabe, trazer uma mensagem de otimismo, mas também de ajuda, né? Então, acho que a teleconsulta, a telepsicologia é uma forma bem interessante para ajudar esses pacientes. A professora Magda é pioneira nisso aqui, ela que organizou a humanização, ela é uma defensora disso, e eu acho que essa pandemia reforça de que todos os profissionais são importantes, a enfermeira, auxiliar, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, a fisioterapia, todos. E como a gente trabalha juntos em harmonia, obviamente para a melhora do paciente. Então, acho que isso é importante, e não só a teleconsulta médica, mas a teleconsulta dos especialistas, que é isso que a gente está tentando, né, professora Magda? A professora Magda é vice-presidente do nosso conselho do estudo da criança, e a gente quer inovar também em uma consulta para esses pacientes com toda a equipe profissional, para exatamente melhorar a vida desses pacientes com resultados da imunidade, mas com os pacientes de um modo geral. Essa é o nosso futuro, né? Acho que a teleconsulta veio também para ficar nos hospitais públicos. Então, isso também a gente vai incorporando progressivamente, eu acho, com esse olhar que o pediatra tem, que o pediatra é o máximo, né? O pediatra, ele tem esse olhar global para os pacientes. E eu, por favor, professora Magda e professora Mayra, suas palavras finais. Eu vou contar, só para terminar, para assim, reforçar que os pediatras são o máximo. O HC Central virou um hospital de Covid, né, durante um período muito grande, e os nossos colegas pediatras foram para lá, a equipe do Arthur, né, e realmente se desempenharam muito bem, e muitos pacientes gostaram muito de ser atendidos pelos pediatras. Então, realmente, eu acho que é isso, é esse carinho que a gente tem que ter, esse acolhimento, isso é muito importante, né? Principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo, particularmente numa criança que já tem uma condição crônica, né? Então, é como se diz, não é uma pandemia, é uma sindemia, são tantos fatores que estão se somando, né?
Nós realmente estamos vivendo um tempo muito difícil. Professora Mayra, os Eu comentários. queria só agradecer a oportunidade, a professora Magda, ao professor Clóvis, foi bem bacana participar, todo mundo que assistiu, espero que tenha contribuído, né, para um pouquinho mais de conhecimento de cada um, e foi uma delícia, obrigada. Bom, eu agradeço a todos vocês, eu queria agradecer novamente a Karen e ao Isaías pelo carinho e pela dedicação e pela Manolha Educação, que é sempre um apoio importante, e que os que estão assistindo, eu e a professora Magda vamos montar um programa um ano inteiro dessas atividades de educação continuada para o pediatra. Acho que essa é a nossa missão, né? Pelo menos trazer coisas boas durante essa pandemia. E esse foi um exemplo de uma atividade excelente, com didática, com clareza, com entusiasmo, né? Então, eu desejo para vocês boa noite e agradeço a participação de todos. Muito obrigado.